a usar no controle da hipertensão arterial em pacientes com doença renal crônica. Há um consenso também, partiu desse estudo renal, que é um estudo muito bem feito, prospectivo, controlado, randomizado. Se chegou à conclusão de que o importante aqui é, de certa forma, a inibição do sistema renina-angiotensina. Isso foi comprovado por estudos randomizados e prospectivos. A análise post-hoc, depois dos resultados concluídos, confirmou que o grau de albuminúria também foi um importante preditor, né? E um estudo também post-hoc evidenciou o efeito renoprotetor dos inibidores da ECA e dos bloqueadores da angiotensina 2. Durante um tempo se usou os inibidores da ECA e bloqueadores da angiotensina 2 simultaneamente, no intuito de diminuir mais intensamente a proteinúria. Hoje em dia está sendo abandonado por estudos posteriores. O uso associado desses medicamentos, claro, quando não são controlados, né, por inibidores da ECA ou bloqueadores da angiotensina 2, tem que ser associado a bloqueadores do canal de cálcio de longa duração, diuréticos ou beta-bloqueadores. O capítulo de pacientes idosos. A avaliação clínica deve considerar os riscos a se desenvolver na doença renal crônica, a medida da pressão arterial. O senhor sabe que está hipertenso se tomar a pressão arterial. É um problema que realmente nós devemos incentivar que seja feito com esses aparelhos agora digitais, tomar pelo menos a pressão uma vez por mês, né? Se é um renal crônico, tem que ser com mais frequência, uma vez por semana. E uma simples amostra também de urina, né, com a relação albumina-creatinina, já nos dá uma ideia de se o paciente está iniciando uma doença renal crônica ou não. O sedimento urinário para pesquisa de hemácias, que indicaria um processo ativo de qualquer nefropatia. Existem medidas não medicamentosas no tratamento dos pacientes com doença renal crônica? Tem sim. Não são muito fáceis de serem implementadas na prática. Mas você teria que ter aqui a destacar, na mudança de estilo de vida, você teria a destacar aqui atividade física regular, né? Controle de peso, para evitar a obesidade, a ingestão de dieta hipoproteica e hipossódica. Idoso não suporta muito dietas hiperproteicas, interrupção do tabagismo, que já está comprovado piora a doença renal crônica, alcoolismo e substâncias ilícitas. Agora vamos focar o tratamento rapidamente de alguns fatores de risco. A dislipemia, que acompanha frequentemente a doença renal crônica, e é um fator independente de progressão da doença renal crônica. Então isso quer dizer que tem que ser tratado, e principalmente no estágio 1 a 3, ou seja, aquele estágio em que está entre 60 e 80 ou 59, abaixo disso. Okay. Qual é o objetivo da estatina? Diminuir, né, principalmente o LDL, que é o colesterol que se deposita nas artérias, abaixo de 100. Tem quem fale agora 70 miligramas, né, nos pacientes portadores de doença renal crônica. Os fibratos de ácido glicotílico nós usamos pouquíssimo, porque você deve controlar, se possível, antes com os ajustes dietéticos, pedir a colaboração do paciente nesse sentido, e a perda de peso. As doses dos fibratos devem ser reduzidas em pacientes com doença renal comprometida, dado o perigo de rabdomiólise, de problemas musculares de todo tipo. A dieta hipoproteica, outro fator de risco, modifica a evolução da doença renal crônica? Sim. Estudos europeus, principalmente italianos, têm mostrado de uma forma categórica que se você colocar o paciente renal crônico com clearance já inferior a 60 ml por minuto, em dietas de 0,8 gramas por cada quilo dia, reduz o declínio da filtração glomerular. E em uma dieta que 0,8 gramas por quilo dia não é tão difícil de ser feita, né? Nem se preocupar muito ainda com potássio e com alguns eletrólitos, né? Mas principalmente essa dieta hipoproteica pode ir até 1 grama, mas com 0,8 gramas por quilo dia, o paciente não fica desnutrido, né? E ele está, de certa forma, sem
a ter um declínio concomitante da doença renal crônica. O fumo deve ser proibido, né, nos pacientes com doença renal crônica. Já está provado isso, várias evidências, várias publicações mostrando isso. Como ele tem um efeito deletério em muitos vasos nosos, os rins são órgãos extremamente vasculares, ou cheios de vasos, então eles são evidentemente contraindicados, né? E a anemia da doença renal crônica. Geralmente a anemia começa a aparecer quando o paciente está com 40% de função renal, e ele deve ser tratado, né, verificando-se a reserva de ferro normal e tratado com um agente estimulador da eritropoetina, que é a eritropoetina recombinante, ou seja, ela vai estimular a medula óssea a fabricar hemácias, eritropoetina endógena, que já diminuiu pela doença renal crônica nesses pacientes. E manter a hemoglobina, também isso já é uma coisa bem assim evidenciada, entre 11 e 12 gramas. Mais do que isso, pode suscitar alguns problemas clínicos. E evidentemente que a saturação da transferrina tem que estar mantida entre 20% e 50%, e a ferritina em torno de 100 a 50 nanogramas por decilitro. Com ferro, principalmente oral, ou se necessário, venoso, com alguns cuidados. O distúrbio mineral e ósseo da doença renal crônica começa a ser perturbado, às vezes já com uma função renal em torno de 60%, um pouco abaixo disso. E você tem que monitorar com frequência, cada 3 meses, os níveis séricos de cálcio e fósforo, né, adotando medidas, né, de administração de cálcio ou restrição na dieta do fósforo e do cálcio, e também verificar como está a vitamina D, o princípio ativo da vitamina D, que também começa a diminuir, né, bastante no rim, e deve ser substituído, né, por análogos por via oral. E finalmente aqui, no que se refere a fatores de risco, como tratar a acidose metabólica do paciente com doença renal crônica. Essa aqui é uma situação clínica que é esquecida, com muita regularidade, né? E basta dosar a reserva alcalina, então o pH venoso, para que você, então, se ele estiver abaixo de 22, 20, você tem que corrigir isto, que já foi provado que a correção da acidose metabólica preserva a função renal, e a dose diária é de 1 miliequivalente por quilo dia, né, durante as principais refeições. Tudo que nós falamos até agora foi justamente em evitar os tratamentos substitutivos da função renal, ou seja, retardar, lentificar esse processo da doença renal crônica, para que eles não cheguem tão rapidamente, né, o que acontece realmente aqui, né, no Brasil, que não cheguem à hemodiálise, né, que todos conhecem, a diálise peritoneal já automatizada, ou ao transplante renal. São medidas que funcionam relativamente bem. A hemodiálise, nós temos pacientes nas clínicas, aí algumas clínicas têm pacientes com 20 anos, 15 anos, não querem transplantar. Mas evidentemente que o transplante renal que oferece a melhor qualidade de vida. Mas nós falamos até agora para evitar essa situação aqui, né, que está realmente muito onerosa para o Estado. Ou seja, faz um tratamento reduzido de pacientes, né, e não apenas preserva por algum tempo, né, a situação. Aqui em Fortaleza nós temos 23 centros de diálise, né? E você vê por aqui que há um aumento crescente ano a ano. Aqui eu peguei 2011 a 2014 dos pacientes em hemodiálise, né, no estado do Ceará. Vai crescendo, como acontece no mundo inteiro, né? Em diálise peritoneal, aqui é um probleminha, e no mundo todo, no que se refere a essa terapia dialítica. Esses pacientes, eles primeiro relutavam muito em colocar um catéter por via abdominal e fazer isso de noite em casa. Hoje está vendo um aumento. O problema aqui é financeiro, porque a remuneração do médico
nas clínicas é ínfima, é 200, 300 reais, né, no SUS, por cada paciente, enquanto que o gasto maior é com os insumos, né, das multinacionais, né. O transplante renal também, nós temos 2 centros aqui, né, esse aqui de 285, em 2012, na Faculdade de Medicina do Hospital Geral de Fortaleza. Aqui também, em 2013, baixou um pouquinho, e em 2013 voltou. São pacientes que são melhores, tem um número bastante significativo, mas que não conseguem reduzir a fila de pacientes que estão aguardando transplante renal. Aqui eu queria só fazer uma pequena digressão. Nós temos aqui na sala 2 pioneiros da diálise, do transplante renal, o Dr. João Evangelista Bezerra e o Dr. João Martins, que foram pioneiros dos primeiros transplantes renais na Faculdade de Medicina. Atrapalhado aqui. Para terminar, eu vou dar uma ideia da situação na América Latina. E são dados fornecidos por um webinar que eu assisti, um vídeo, conferência, e em que se fala sobre essa doença renal crônica. Eles também estabeleceram o seguinte, que a nível mundial é um problema de saúde pública, né, enorme. E o incremento está diretamente relacionado à epidemia de diabetes e ao envelhecimento da população. A prevalência estimada é de 8 a 16%, né, numa população de 600 milhões na América Latina. A causa é de 1,5 milhão de mortes, 1,5 milhão por ano. Então, são dados assustadores. A incidência continua aumentando em todos os países, né? Não somente nos que têm estendido a cobertura da população, vai continuar aumentando. Somente o Uruguai parece que está mostrando uma tendência à estabilização, mas os outros países continuam na situação de aumento progressivo, né, da doença renal crônica. O transplante renal, o Brasil participa aqui com praticamente mais da metade, né, a metade praticamente dos transplantes renais na América Latina, né? Mas uma variação muito ampla do número desses pacientes nos outros países, né? Os fatores de risco são aqueles mesmos que nós já colocamos, né? Eles também têm esses problemas de hipertensão, colesterolemia, sobrepeso, obesidade, hiperglicemia, né? O diabetes na América Latina está, cada dia que passa, aumentando mais, né? É a 5ª causa de morte na região, os países, né, principalmente do Caribe, mas a alta prevalência na Argentina, no México e Paraguai, em torno de 6 a 8% na América do Sul e na América Central, né? No México, vocês terem uma ideia, em 2014 já estava com 11,9% de adultos, né? E em 2035 o número de pessoas com diabetes na América do Sul e Central terá um incremento de 60%. Então, são números que eu acho que preocupam bastante, né, a comunidade médica. O envelhecimento na América Latina. Nós temos aqui, em 1986, por aí, 86, homens e mulheres. E aqui nós vemos, agora em 2014, como isso se modificou. Tanto as mulheres como os homens, né, aumentaram, estão mais idosos, né, e com isso se constitui um problema de saúde pública para todos os países, principalmente na América Latina, né. A prevalência do tratamento substitutivo da função renal, porque eu estou falando aqui de diálise e transplante, está todo dia aumentando, né? Aumentando aí progressivamente em todos os países. A atenção da doença renal crônica nesses países está sendo feita com a mesma sistemática que nós acabamos de falar, né?
métodos de prevenção, detecção, tratamento e até chegar na doença renal crônica terminal. Há uma redução dos fatores de risco, nós temos que tentar reduzir esses fatores de risco, programa de saúde pública, falar sobre uma legislação melhor para o tabaco e os alimentos processados, e um maior alerta na população. Hoje nós temos o Dia Mundial do Rim, né, que é dia 13 de março, onde todos os nefrologistas a nível mundial voltam através de conferências, através da divulgação em praças públicas, dosando glicemia, creatinina, né, fazendo uma simples fita na urina. Se ela tiver já uma cruz, já deve ser pesquisada, 2 cruzes, muito mais. Então, tudo isso tem que ser feito. E a detecção também precoce, né? E também, então, mais do que tudo, no nosso meio, nós temos que tentar ver se há uma maneira de colocar esses pacientes, ainda não terminei, falta só um, colocar esses pacientes em... eu acho que nós temos que procurar equacionar esse problema da doença renal crônica, não é? Com programas coesos de atenção primária e atenção secundária. Se for possível, qualificando a atenção primária, a identificar a doença renal crônica. E se for possível ainda, que esses doentes ou esses pacientes sejam acompanhados por médicos da atenção primária, concomitantemente com médicos nefrologistas, porque pode haver um intercâmbio, e isso permitiria a identificação e o conhecimento maior da doença renal crônica. E como vocês viram aí, é um problema de saúde pública mundial, e aqui no Brasil isso está cada dia mais se acentuando, e nós não vemos outra razão a não dirigirmos para programas de detecção e de prevenção, porque somente assim conseguiremos, de certa forma, atenuar um pouco esse grande problema. Bom, terminou antes. Terminou? Muito obrigado.